Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Jesus que nos reúne é sustento e garantia de vida eterna para todos os que o seguem, e seu Evangelho transforma cada vez mais nossa vida e nos torna suas testemunhas. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, é o Evangelho de João, o capítulo 6, versículos do 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a ir além das aparências do pão e do vinho. É preciso entender o mistério a partir de dentro. Mas antes de entender este mistério a partir de dentro, é muito importante que nós possamos compreender que os judeus questionam o que Jesus vem afirmando durante a semana. Eu sou pão vivo descido do céu, quem comer dele nunca morrerá. Jesus não foi compreendido e, mais uma vez, os judeus acham absurdas as afirmações de Jesus. O Senhor falava da Eucaristia, da comunhão a ser estabelecida entre eles e a comunidade pelo pão e o vinho eucarístico, e não um ato de comer a carne humana como eles diziam. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus se apresenta como o novo Cordeiro Pascal, e seu sacrifício, seu sangue, libertará todos da escravidão do pecado. Mas isso eles não entendiam. E assim como os judeus que estavam fechados aos ensinamentos de Jesus naquela época, muitos ainda hoje não acolhem, ainda rejeitam a sua mensagem, não acreditam e não têm fé na Eucaristia, ainda resistem em conhecer e seguir Jesus. Ele já nos disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, meu querido, minha querida, desperta em nós um grande questionamento. Como estou vivendo a Eucaristia? Participando da Eucaristia, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como o caminho que nos conduz ao Pai, à vida eterna. Acreditamos e temos fé que Ele se transformou em alimento para o nosso espírito, alimento que nos dá força, nos sustentará em nossa caminhada para o reino. E agora veio na memória uma passagem muito interessante que diz o seguinte: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Em Gálatas. E viver a Eucaristia é também entregar e oferecer nossa vida, cumprir a vontade do Pai como Jesus fez.
é aceitar Jesus como nosso Salvador que foi crucificado, derramou seu sangue para a salvação da humanidade e participar da ceia eucarística. Estamos então aceitando viver em comunhão, unidos a Ele, ao Pai, bem como também estamos nos comprometendo em viver o amor, a partilha, ser solidários com o próximo. E somos, sim, responsáveis também por levar o pão da vida a quem não conhece. É Ele que conduzirá todos à vida eterna. E acredito que todos queremos e desejamos ser acolhidos pelo Pai em seu reino. Agora, meu querido, minha querida, como dito lá no início, precisamos ir mais a fundo. Precisamos ir além das aparências do pão e do vinho. É preciso, então, que fique bem claro, é preciso entender o mistério a partir de dentro. É preciso, diferente dos judeus, uma atitude de interioridade, de reverência ao mistério. É preciso uma fé firme no mistério de Deus. E, de fato, para muitos, humanamente, é difícil conceber a ideia de um pão tornar-se carne e o vinho tornar-se sangue. Por isso é mistério. A Eucaristia não foi feita para que a compreendêssemos, e sim para que adorássemos, para que sintamos através da Eucaristia a presença real e redentora de Jesus no meio de nós. E quando entendermos o seu sentido originário, deixaremos nossa demasiado humana pretensão de conhecer cientificamente todas as coisas, e tendo este valor somente quando comprovadas pela ciência empírica, matemática, inclusive os mistérios da fé. Peçamos então a Jesus a graça de compreender na Eucaristia seu amor e sua entrega, pedindo de nós o mesmo gesto para com os irmãos. Eis o real e mais originário sentido que precisamos conhecer e aprofundar. Ser no mundo sinal do amor de Deus que em Jesus se despoja totalmente por amor de todos nós. Por isso, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, que possamos compreender que Cristo nos convida a dar pessoalmente e comunitariamente nossa resposta perante o mistério do dom da Eucaristia, pão da vida e com as moradas de Deus em meio e dentro dos homens e mulheres. Pão da cidade de Deus capaz de dar sentido, alimentar e transformar as cidades e lares dos homens. Pão que alimenta e santifica a casa de Deus no mundo e anima a igreja doméstica e encaminha para a nossa Páscoa pessoal e eterna, ou seja, prepara-nos para morarmos para sempre na verdadeira e permanente cidade de Deus. Por isso, ó Pai amado, que o corpo e o sangue de Teu Filho Jesus sejam um alimento para a minha caminhada em busca de Ti, de maneira que eu não venha a desfalecer pelo caminho. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!